Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro do curso de Direção de Arte para Cinema, aqui na cidade de São Pedro. Bom, eu pensei em começar me apresentando e falar um pouco da minha experiência no campo da direção de arte. Eu sou a Kitty Menezes, eu trabalho com audiovisual já há mais de 20 anos. Eu me formei no final dos anos 90, em 97, em rádio e TV pela Unimep. E eu comecei aí a fazer algumas experimentações com videoarte. Me interessava muito a plasticidade do vídeo, as possibilidades que a arte eletrônica começava a apontar. Então eu comecei a estudar um pouco isso, me deparei com o videoativismo, me encantei pelas possibilidades do vídeo como ferramenta política, como ferramenta de denúncia, como ferramenta de luta, e acabei me integrando a um coletivo de mídia independente chamado Centro de Mídia Independente, e aí lá eu pude exercitar um pouco essa coisa do it yourself, né? Então a gente começou a experimentar o faça você mesmo. Eu aprendi a editar, aprendi a publicar na internet, e nesse interim, entre 2003, 2002 até 2010 mais ou menos, eu consegui acompanhar toda essa evolução das câmeras de vídeo dos últimos 20 anos, né? E aí nesse processo todo eu fui sempre experimentando, mas eu não investi tanto no curta-metragem e no longa-metragem de ficção. Trabalhei na Fundação Casa e a gente produziu um pequeno vídeo lá com os meninos, e depois, logo depois eu comecei também a produzir um documentário que era sobre os anos 80 em Piracicaba. O documentário chama Dos 80 aos 40. Na época eu estava com 40 anos e eu queria lembrar disso. Então são esses exercícios também que possibilitam essa descoberta, né, do que se pode trazer de interessante também no campo da direção de arte, porque na verdade filmes de baixo orçamento a gente faz um pouco de tudo. E aí logo depois que eu fiz esse filme, dos 80 aos 40, um amigo muito querido, na verdade eu estava produzindo ainda, não estava pronto, mas eu já conheci o Beto Oliveira e ele entrou em contato comigo e me convidou para fazer a direção de arte do filme Estranho Ímpar, um curta-metragem que tinha como contexto os anos 80. E aí eu falei, nossa, então vamos lá, né? Porque eu já estava nessa pesquisa, foi a minha adolescência, então eu tinha muita referência e fiquei com muita vontade de experimentar, mas não tinha muita experiência com esse tipo de direção de arte. Então o Beto foi me conduzindo e a gente foi conversando, escolhendo as coisas. Depois do Estranho Ímpar, eu trabalhei no Cães Famintos, um longa-metragem também do Beto, também como diretora de arte. Foi muito importante, aprendi demais também, porque são projetos maiores, né? Então a gente tem todo um cuidado de pensar a personagem, de pensar como ela se vestiria, do que ela gosta, do que ela teria na parede. Então você vai descobrindo, você vai aprendendo. E aí desde então eu já trabalhei em outros projetos de videoclipe, trabalhei no meu próprio longa-metragem, que é um documentário, mas que eu trago muito esse universo que eu comecei a observar a partir desse olhar de direção de arte. E acho que é isso, assim. E também sou docente, né? Eu trabalho como professora de produção audiovisual em algumas disciplinas, inclusive direção de arte, já há 20 anos também. Então é isso, eu vim para compartilhar um pouco dessa experiência aqui no curso, e eu vou começar então mostrando um trailer desse filme que eu acabei de falar, o Curta Estranho Ímpar. Na sequência a gente vai ver uma entrevista com o Beto Oliveira, e aí eu vou entrar para falar um pouco de como eu desenvolvi, né, de como a gente conversou, de como a gente dialogou. E aí a gente vai falar um pouco de figurino também. Então até já. Você já beijou uma menina? Deus criou o homem e a mulher. E eles são diferentes um do outro. Na verdade, eu chamei a senhora aqui porque eu gostaria de mostrar uma coisa para a senhora. Mais para alertar e tentar conduzir uma melhor educação para o menino. Tia, o que é ímpar? É
igual para o ímpar? Júlio, a gente tem mesmo um problema. Como é bom a gente se apaixonar quando é criança. Você não tem que ter vergonha de ser o que você é. Tudo em você é muito especial. Credo. Eu não gosto de meninos. Prefiro videogame. Sou o Beto Oliveira, eu sou o diretor e produtor e roteirista também do filme Estranho Ímpar. O Estranho Ímpar é um filme bem particular, porque a gente começou o trabalho de pesquisa dele com a ideia de contar o universo infantil e contar um pouco sobre a sexualidade, mas tinha muito da gente trabalhar esse lance Hitchcock, né, de você levar o filme para um lado e, na verdade, o filme está sendo direcionado para um outro lado, de você manipular o espectador de certa maneira. E a gente queria muito, né, eu como roteirista, queria muito falar sobre a questão da sexualidade na infância, né? Então o filme começa ali com um equívoco numa prova, né? E acaba chamando toda uma atenção dos pais dessa criança para esse equívoco que acaba se tornando um evento dentro do filme, né? Não tô falando disso. Júlio, a gente tem mesmo um problema. O processo que a mãe tem de tentar descobrir quem é esse filho, porque esse filho já não é tão conhecido dela como era antes, né? É uma trajetória que leva o espectador a se questionar também sobre os seus preconceitos, sobre as suas questões em relação à sexualidade, em relação ao preconceito criado pela sociedade, né? Então, como roteirista, isso me encantava muito, falar sobre como os nossos olhos hoje estão voltados para a criança, né? Eu tenho tido um carinho especial na criação do meu menino. Ele é um bom menino, sim. Na verdade, eu chamei a senhora aqui porque eu gostaria de mostrar uma coisa para a senhora. Mais para alertar e tentar conduzir uma melhor educação para o menino. Queria muito fazer um filme nos anos 80, sobre os anos 80, porque posicionar esse filme nos anos 80 é focar num público que hoje é pai, né? Então, hoje, um sujeito que tem 30, 40 anos, ele é um pai que na época do filme era criança, né? A questão dos anos 80 para a produção foi bem complicada. A gente tentou resgatar muitas coisas, muitas brincadeiras, muitos brinquedos da época, né? O trabalho de pesquisa foi bem apurado em relação a isso. A gente trouxe vários brinquedos, a gente trouxe figurino, a gente trouxe toda uma ambientação para que a pessoa que assistisse o filme conseguisse se ver dentro dessa época específica, né? Que dentro do filme é 1986. Achei muita dificuldade, a diretora de arte achou muita dificuldade de encontrar as carteiras específicas dos anos 70, 80. A gente encontrou, na verdade, depois de muito tempo, né, uma pilha dessas carteiras jogadas na fazenda de um cara que queria, na verdade, alugar essas carteiras pra gente. Então, eu me lembro que eu fiz uma negociação com um cara
E eu fui lá buscar as carteiras estavam amontoadas numa chácara, numa fazenda dele. E eu trouxe, dias antes da gravação, eu negociei com ele, trouxe essas carteiras, estavam em outra cidade, a gente trouxe essas carteiras, restaurou essas carteiras na medida do possível, envernizou essas carteiras, e é o que você vê no filme, né? Essas carteiras dos anos 80 e, poxa, a hora que a gente entrou no set, viu essas carteiras, cara, todo mundo ficou realmente muito nostálgico, né? Porque foi uma emoção bem especial a gente poder voltar no tempo, né? Foi realmente voltar no tempo. A gente arranjou um mimeógrafo que era da época, a gente simulou como se faziam provas, então foram feitas provas no mimeógrafo. Olha que loucura! A gente comprou um mimeógrafo, a gente fez uma prova e a gente imprimiu aquelas folhas no mimeógrafo. Então, usando todo o processo que se usava nos anos 80, colocando álcool, colocando tudo, né? Então, foi mais do que um resgate dessa época, a gente realmente voltou no tempo, né? Eu gosto. Como que ela chama? Eu preciso desse espaço vazio que ele vai estar conversando com. As gravações a gente achou dois meninos espetaculares. Um era o Samuel, e ele é muito talentoso também, né? E o Vitor, cara, o Vitor foi uma descoberta assim fantástica. A gente olhou pro Vitor, ele interagiu com a gente e foi muito legal, porque quando a gente foi fazer os testes, foi tirar foto das crianças, o Vitor falou, poxa, isso aqui já é a seleção ou a gente vai passar por um teste, né? E daí eu falei pra ele, pô, não, isso aqui ainda é um teste para saber quem é que vai fazer o papel, né? Ele falou, poxa vida, que coisa, né? Em teste eu nunca sou escolhido, né? E acabou que ele foi o escolhido pelo papel. Que legal! Legal, né? A minha tia comprou um, mas esse daí eu já tinha. Muito legal. Trouxe pra você. Obrigada. E a Daniele, né, cara? A Daniele, linda demais. A gente olhou pra ela e falou, cara, ela é a criança, ela é a menina que se eu tivesse de 8 a 10 anos eu me apaixonaria na escola. Ela é muito linda, né? Tia, o que é ímpar? É igual para o ímpar? É quase igual. Ímpar é quando uma coisa é única. Não tem nada igual a ela. É, que nem o nariz do Pedro. Não tem nada igual. Vamos parando logo com isso. João, senta aqui no lugar do mais Moreno. E o filme ficou incrível por causa desses três. Foi uma escolha muito acertada. Eles de um talento impressionante também. Foi bem legal ter eles no filme. Quem que lê bem? Lê pra mim você, por favor. Eu desconfiar. Todas as histórias em quadrinhos são legais. Todos os filmes americanos são legais. Todos os filmes de todos os países são legais. A produção foi normal. O que mais me preocupava era o set das crianças. Porque eu ia botar 30, 40 crianças no set de uma escola. Me apavorou um pouco esse set com as crianças. Mas aconteceu tudo bem, a gente fez. Eu não me lembro se foram 2 ou 3 diárias com eles, mas a gente terminou as diárias e eles começaram a reclamar. Poxa, mas já terminou as diárias, a gente queria mais, né? Eles ficaram tão empolgados de gravar e a gente tão preocupado se a gente estava sendo muito duro com eles em relação ao tempo de gravação e coisa e tal, e eles foram generosíssimos, né? Eles abriram realmente o coração para fazer
esse projeto. Puxa, foi bem especial. Vai, donzela, tá pensando que comprou lugar, é? Ô, dona, ele ainda tá provocando. Daí não terminou, a gente tinha mais alguns problemas, né? Que depois de gravar tudo isso, como é que a gente ia solucionar alguns erros do filme? Então a gente teve um processo de pós-produção bem requintado, né? A gente conseguiu limpar bastante coisa, a gente conseguiu trabalhar efetivamente para que o projeto ficasse bacana. Em relação ao som, a gente tinha uma preocupação de que a gente não captou o som do jeito que tem que captar, com um monte de gente que comumente se faz cinema e que teria que ser, mas a gente teve um apuro de tentar fazer com que o som se parecesse o som de televisão, né? Então a gente até usou um chiado, né, de televisão, a gente usou algumas cenas de televisão como referência. Ao todo, acredito que o resultado de finalização tenha sido bem interessante. Outra questão que é muito importante de se dizer é o sistema de distribuição que o filme seguiu. Ele já partiu para uma legenda, na montagem já estava sendo produzidas as legendas, a gente legendou o filme em português, em inglês e espanhol, visionando o mercado internacional para ele. Essa era uma visão bem clara que eu tinha sobre o filme. Colocar ele dentro de um circuito internacional. A gente começou a mandar ele para alguns festivais e, puxa, já em 2006, quando o filme ainda não estava finalizado, a gente conseguiu passar em alguns festivais internacionais muito interessantes. E outra conquista que foi bem legal foi passar num festival na Coreia, né? De repente, um país que é tão fechado, a gente conseguir passar no festival LGBT da Coreia, né? A minha preocupação como realizador é que eu não apenas faça filmes para colocar na gaveta, mas que eu faça filmes para os espectadores, para o público, né? E conseguir um público internacional para o filme, puxa, eu fiquei bem contente mesmo. Eu sou ímpar porque meu cabelo é enroladinho, mas é muito mais bonito que o dele. Não é não, não é não, não e não. Ganhar o curta afirmativo foi o estopim para a gente começar esse projeto. E, puxa, depois de 3 anos trabalhando no roteiro, a gente poder passar no curta afirmativo, que é um edital assim importantíssimo para a minha carreira, importantíssimo para a carreira do filme. Ele apoiar produtores, diretores, realizadores pequenos como eu, né, dão uma margem de esperança dentro de um mercado que é tão monopolizado, né? A gente foi agraciado por esse projeto, por esse edital, e é isso. Ele tá aí para todo mundo ver e espero que todo mundo goste. Todas meio esquisitas, mas nenhuma igual a outra. Eu sou apaixonada por esse filme. Não sei se é porque ele oficialmente me marca, né, como diretora de arte, se é porque eu fiz com muito carinho e foi um trabalho muito cuidadoso, muito assustador, eu ficava morrendo de medo de errar, mas acho que foi também de muitas vitórias, porque a gente vai acreditando e vai fazendo, né, e muita escuta também. Eu acho que esse foi um trabalho que eu aprendi muito isso, né, sem esse diálogo da direção de arte com a direção, não existe um filme. Então, acho que eu queria começar falando disso, que a direção de arte, ela tem essa característica que é esse diálogo, nesse tripé, a gente chama de tripé,
que é a direção geral, a direção de arte e a direção de fotografia se conversando. Porque a fotografia precisa da arte para entender onde que ela vai iluminar. E a direção precisa também entender o que a arte está pensando, para pensar o que vai enquadrar, de que ângulo, quanto tempo vai ficar naquele cenário. Então, esse trabalho, acho que vocês conseguem ver pelo trailer e também pela fala do Beto, é um trabalho muito cuidadoso nesse sentido. Porque a arte traz muita informação. A arte traz uma informação de opressão, desse ideal de família feliz, dessa dualidade, né, que a gente hoje questiona, quer dizer, o feminino e o masculino, mas e que mais? Que outras possibilidades de gênero teríamos? Então, naquele momento não se pensava muito isso. Então, eu acho importante perceber que quando a gente pensa na arte, quando a gente escolhe os objetos que vão aparecer, quando a gente escolhe aqueles prédios imponentes, a gente está trazendo esse sentimento, essa atmosfera, que é uma atmosfera que a nossa memória remete a, sei lá, uma certa utopia, né? Porque a gente não sabia de tantas coisas terríveis que aconteceriam a partir de lá e de tantos avanços tecnológicos e de tantas transformações culturais importantíssimas. Então, acho que tem esse olhar nostálgico, mais poético, mas também tem esse olhar de quem experimentou um momento que até 1984 a gente ainda vivia sob uma ditadura. E não é porque a gente passou por um momento de transição para um governo democrático que essa atmosfera some de um dia para o outro. Então a gente teve cuidado de trazer esse peso, né? As carteiras, aquela coisa que procura essa ordem, né? As fileiras, e o próprio figurino, e a delicadeza da mãe. E aí a gente, junto com isso, também trouxe essa poesia, que é essa memória que o Beto tinha muito, porque ele era criança, né, na época, nesse momento. Então eu também queria dizer que, para pensar tudo isso, a gente leu o roteiro, o processo sempre de direção de arte, parte do roteiro e da conversa com o diretor, no caso o Beto, né, ou com a diretora. Mas nesse primeiro momento ele me mandou o roteiro, eu li, e aí a gente foi conversando e ele já foi me falando de coisas que estavam na cabeça dele, né? A bolinha de gude, o uniforme, a carteira. E aí a gente conversando, algumas coisas eu questionava, ele me convencia, e aí a gente foi indo. Eu dificilmente convenci o Beto de alguma coisa, mas eu acho que eu consegui contribuir muito com a minha memória, né? E também com muitos objetos que eram meus ou de amigos. Então tem uma cena do carro, por exemplo, que é o carro de uma amiga, que é de 85. Então a gente teve esse cuidado, né, de trazer coisas que tivessem uma estética, uma proposta realista. A gente buscou isso. O filme não queria trazer nenhum ar onírico, era o real. Então você vai ver que os objetos que a gente coloca no filme, eles têm uma coisa retrô, que a gente chama de retrô, mas que a gente buscou o máximo de fidelidade possível e sempre tentando trazer junto essa atmosfera de opressão e de uma tentativa até de libertação, que eu acho que a gente consegue alcançar um pouco na última cena do curta, que eu não vou poder exibir aqui para vocês, mas que no nosso encontro presencial a gente vai ver. Com relação ao figurino, o processo foi o mesmo, né? Então a leitura do roteiro, o Beto foi falando como ele pensava essa mãe, e a gente foi discutindo como era uma mãe dos anos 80, a partir da minha memória também. E aí eu acho que a gente conseguiu deixar essa mãe um pouco mais dura. Eu não posso deixar de agradecer o Alan Teixeira, que, nossa, super me ajudou com a maquiagem e com o figurino, porque ele é ótimo. A Neia, que é uma grande amiga, que faz a diretora, que eu trouxe também para o filme. Então, tinha muito essa contribuição de quem viveu os anos 80 em diálogo com o que o Beto tinha pensado. E aquelas crianças incríveis, né, que a gente fez uma seleção lá com o pessoal do SESI, a Fátima Muniz super contribuiu pra gente.
E aí a gente começou a buscar os figurinos nos brechós, né? Entendendo já o que a gente queria, a gente foi para brechó. E mandamos fazer os uniformes na mãe de uma amiga nossa que topou fazer os shorts e as roupinhas das sainhas das meninas. E aí a gente adaptou também com o que a gente tinha, porque a gente não tinha orçamento. Na verdade, o orçamento era muito baixo. Então a gente foi adaptando e eu acho que super funcionou, né? No primeiro momento a gente queria congas, mas imagina, impossível achar as congas. Mas o Beto conseguiu a latinha de Coca-Cola que o menino joga lá numa cena. E que são detalhes, a lancheira também, o Beto conseguiu comprar algumas no Mercado Livre. E que são detalhes extremamente importantes para o filme. Eu separei uma fala de um vídeo que tem no YouTube que vai falar exatamente sobre a importância do figurino e de como funciona isso nas novelas. Vamos assistir? Daí a gente volta. Parte de uma história, né, que a gente recebe em formato de sinopse, que é um pequeno resumo, tá, do que pretende ser esse produto, né, no meu caso novela, e ali vem alguns dados que são super importantes, elementos básicos para a pesquisa de figurino, né, o que é a história em si, quem são esses personagens, em que tempo ela está, é época, é atual, né, muitas vezes em começo do ano, regiões. E com essas informações primeiras é que tem a junção, né, para a gente começar a captar informações essas de leituras do que era uma época, por exemplo, do que é aquela região, do que é aquele país, né, de quem são alguns estilos de personagens, tá, em leituras e imagens. Então, na verdade, as pessoas têm uma impressão que muitas vezes a pesquisa de figurino ela é só por imagens, né? Ah, o que é bonito, do que está na moda, também. Mas isso depende muito de um perfil do que é aquele personagem, né? Se é uma senhora que não tem que estar na moda, que é uma vovozinha, então a pesquisa é outra. Assim, em casos de novela, assim que o diretor passa o briefing do personagem, é feito um brainstorm, que é uma lista de palavras que se ligam àquela pessoa. Então, por exemplo, uma personagem doce. O que te lembra a palavra doçura? Então vem, fluidez, tom pastel, esse tipo de coisa. Você faz uma listagem e dentro disso você tenta enquadrar as marcas que você conhece. E tem coisas que se adequam para um personagem e para outro não. Então, geralmente é feito esse brainstorm de todos os personagens, para você fazer meio que uma listagem e se direcionar mais fácil. Como a equipe é grande, para não se perder na comunicação. Definido esse desenho, um croquis, ele é aprovado pela direção, pelo autor, pela direção do SBT, direção artística. Então, com esse papel, né, aprovado esse desenho, a gente sai em busca do quê? Dos tecidos, onde a gente vai costurar, né, se existe pronto no mercado. No caso, assim, a produtora de moda, você acaba indo nas lojas, assessorias, você produz as roupas já prontas. Então, assim, o trabalho de um produtor é corrido, é o dia inteiro de um carro, ligando para assessoria, ligando para as marcas, porque as pessoas acham que às vezes vem tudo pronto na mão e não vem. Tem figurinos que são feitos de uma forma muito engraçada. Na verdade, a gente não pensa só no telespectador. No caso do infantil, né, é claro que seja um grupo de pessoas, uma uniformização grande, tem que ter uma simpatia. Mas nem sempre esses personagens têm que ser muito legais. Tem personagens que tem que causar, às vezes, até uma certa ojeriza. Então, se a gente pensa assim, nossa, isso aqui é nojento, todo mundo vai ter nojo. Ótimo, esse é o sentimento que aquele personagem tem que passar. Então, o figurino nem sempre é feito para criar um modismo. Mas, às vezes, acontece. Na TV aberta, a gente acaba aplicando mais as roupas comerciais. Que é aquele, assim, o bonito que todo mundo vai entender. É diferente do que a gente aplica, por exemplo, no São Paulo Fashion Week. São roupas conceituais. O conceito seria assim, no verão vai usar babado. Então, você vai ver uma roupa inteira de babado na passarela. Mas não é algo que você usaria no seu dia a dia. Então, assim, é mais para as pessoas que vão assistir o desfile ter uma referência do que vão vir nas próximas coleções.
roupa conceitual a gente usaria talvez no figurino de um cantor, que é uma coisa mais pra palco. Na televisão é bem difícil de se usar. Eu tenho uma atriz que vai fazer papel de uma modelo de passarela e tal. E ela tem um quadril que nenhuma modelo teria. Então cabe a nós também, às vezes, adaptar isso de forma que tenta esconder um pouquinho, alongar. Por quê? Porque aquele personagem pede que seja assim, né? Tem atores que às vezes são lindos e eles têm que se despender totalmente da vaidade. Tem que parecer estranho, tem que parecer asqueroso. O ator, ele conhece o corpo dele. Às vezes eu tenho um projeto incrível e quando chega, aquilo não é possível naquele ator, não fica bem. Cada apresentador tem o seu estilo e você tem que respeitar isso. Então, às vezes, você é um look incrível e a pessoa acaba não segurando. Então, muito do nosso trabalho é também identificar a personalidade da pessoa e estar aplicando isso dentro da televisão. E tem uma diferença de produtora de moda para figurinista, porque assim, quando é uma novela de época, por exemplo, você desenvolve o figurino. Então entra toda uma pesquisa, se for uma novela assim, de 1920, uma pesquisa histórica e tudo mais, para o que você está fazendo, ter o embasamento e não, tipo, se contradizer com os livros, sabe, de história. Tem que ter uma base para ser feita. Agora, quando são novelas de dias atuais, a equipe continua sendo grande, mas assim, é um pouco mais livre. Você constrói de acordo com o brief do personagem, entendeu? Então assim, aí varia um pouco de marca de um personagem para o outro. Tem modos diversos de a gente fazer esse figurino, tá? Resumindo, divide-se em 3. Eu posso confeccionar, tá? Compro tecido e tal. Eu posso produzir ele pronto, uma blusa que eu precise, calça, não importa, depende do... Né? E uma outra forma, às vezes, que a gente aluga. Na verdade, a maioria dos figurinistas são formados em moda, que já enquadra nisso do figurino. Quando você tem que desenvolver, você tem que ter noções básicas de costura e modelagem que a gente aprende na faculdade. Porque nem tudo que você desenha no papel comporta num tecido de verdade. Então você tem que saber, quando vai fazer a compra de tecido, de material, na loja, o que você quer, qual que é o caimento que vai dar, cartela de cor, resistência de material, porque às vezes se você vai gravar uma novela de época, dependendo se não for no estúdio, tem tecidos que não resistem tanto tempo ao sol, eles vão amarelar, vão estragar. Então existe toda uma pesquisa, então você tem que ter uma base também nisso, de tecnologia têxtil, de caimento, de corte de costura. Bom, então eu gostaria de encerrar o programa de hoje, a aula de hoje, e deixar aqui um recado que no próximo encontro a gente vai falar de mood board, a gente vai falar desse painel de intenções, esse painel de emoções, que na verdade a gente cola todas as referências que a gente vai tendo nesse trabalho de pesquisa, né? Que a gente vai, inspirações e enfim... E aí a gente vai falar um pouco disso, se a gente conseguir fazer esses encontros presenciais a gente vai poder exercitar, mas se não eu vou passar para vocês uma lição de casa e aí cada um vai fazer seu mood board e vocês vão me mandando. E aí então eu me despeço deixando um filme que eu escrevi, dirigi e também tem uma direção de arte muito cuidadosa e gostaria então de deixar esse trabalho para a gente comentar no próximo encontro. Eu agradeço de coração quem participou, quem assistiu essa videoaula e quem quiser comentar é só escrever para kitmenezes@gmail.com. Eu me despeço então e até o próximo encontro.
Rádio Alvorada. Alvorada, a rádio do Noroeste Paulista. Bom dia, caríssimos ouvintes. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Godofredo, seu locutor de manhã cedo. Bom dia, Dona Maria, essa mulher de verdade, essa mulher com M maiúsculo, essa mulher de forno e fogão, essa senhora que passa a roupa do marido, que coa o café antes mesmo dele acordar, essa mulher de verdade que lava a louça, que lava a casa, que limpa a cozinha, que passa, que arruma, que sorri. É uma mulher que sorri. Dona Maria, a senhora, é uma mulher de verdade. Esta canção, Dona Maria, eu ofereço para a senhora. Atenção, Dona Maria, essa canção é com alegria. Aquela mulher que está na cozinha, sempre sozinha, calada não fala. Porque seu marido, quem quer que acredite, nem sequer permite que ela venha pra sala. Ela é uma escrava de forno e fogão, no seu coração tem tanto amor, mas ele a usa igual objeto, sem nenhum afeto e sem calor. Cuidado, amigo, você perde a mulher. Não é só casa e comida o que ela mais quer. Cuidado, amigo, você perde a mulher. Não é só casa e comida o que ela mais quer. Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Ao mundo inteiro